aqui Camila Ventura, do Espaço Pilates Camila Ventura, e vamos dar continuidade à aula de terça-feira, onde a gente abordou os exercícios de mobilidade. Na verdade, eu ensinei para vocês o que a gente chama de exercício coringa, que é o roll down, e nós evoluímos para o roll up. Então, o que aconteceu? A gente aprendeu a mobilizar vértebra por vértebra em flexão. E hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois exercícios também de mobilidade, que é em postura sentada, que também dependem do roll down. Vamos lembrar do roll down? Roll down, a gente sentava nos isquios. Lembra que a gente tem que pôr a mão aqui embaixo, puxar o quadril para trás, deixar a coluna bem reta, como se eu tivesse um guincho, né? Um guindaste puxando a minha cabeça, criando o espaço entre ombros e orelhas, né? E o que a gente fala de mobilidade? É quando a gente faz esse round, a curva C da coluna. Então, a gente fez o roll down, onde a gente puxava vértebra por vértebra para trás e desenrolava vértebra por vértebra até chegar no isquio e ficar no que a gente chama de postura ereta. Agora, o spine stretch e o só, vocês vão precisar manter o sentado no isquio. Agora, a base é um pouquinho mais afastada e a ideia ainda é dar essa questão de crescimento, que a gente chama de tração axial. Camila, o que é tração axial? É como se eu tivesse desempilhando as vértebras, afastando, justamente como se eu estivesse puxando o meu rabo de cavalo para o alto, criando espacinhos entre as vértebras. Eu vou demonstrar os dois exercícios e aí nós vamos fazer em casa, passo a passo. Vamos lá? Cresceu, cresceu, cresceu. Inspirei, soltei o ar. Estou mobilizando vértebra por vértebra. Só que agora é o inverso do roll down. O roll down eu ia para trás. O spine stretch significa o quê? Spine, coluna, stretch, alongando, forward, para frente. Então, eu estou fazendo um movimento agora de mobilidade à frente. Inspirei, soltei o ar, redondo, 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 e vou voltando, empilhando, uma por uma. Muito bem. O serrote, que a gente chama de só, agora os braços são afastados, eu giro, vou levar o dedo da mão esquerda na perna direita, volto desenrolando, paro no centro, mão direita na perna esquerda, volto desenrolando e voltou. Fechei braços e pernas. São simples, são dois exercícios super tranquilos, mas a gente tem que saber, na hora de executar, como eu estou sempre falando para vocês. Tem gente que está me assistindo, que é meu aluno, que sabe como que fazer, como modificar. Tem gente que já faz em outro lugar, que também conhece o exercício, mas tem gente que nunca fez. E eu não sei se existe alguma lesão, se existe alguma uma complicação que a gente tenha que modificar. Então, para aqueles que têm hérnia de disco, que têm osteoporose, ou existe algum desconforto na região lombar, a gente evita fazer esse movimento de grande amplitude. Então, como a gente vai começar? Primeiro, o ideal é a gente aumentar a base de apoio, pegando uma almofada, sentando e com um pouco do joelho flexionado. Quem quiser pode até deixar o pé relaxado ou fazer o que a gente chama de dorsiflexão. É empurrar o calcanhar para baixo e levar os dedos para o teto. Essa almofada vai fazer, além de eu sentir melhor o apoio do meu isquio e acomodar minha lombar, também alivia aquelas pessoas que têm um certo desconforto na região da virilha. Então, a gente já dá 3 opções para situações aonde vocês possam vir a ter algum desconforto, alguma dúvida. E aí nós vamos ficar só nessa posição, dedos para baixo, e essa sensação de crescimento mesmo. Experimente
você inspirando, soltando ar, como se alguém estivesse puxando e relaxa. Mais uma vez, fica 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaxa. E na última, vocês já sabem essa sensação do estirar, do crescer. Agora nós vamos dedilhar os dedinhos, como se eu quisesse tocando o chão pequenininho. Vai lá, redondinho, redondinho, redondinho. E volto pequenininho, pequenininho, vértebra por vértebra, crescendo, crescendo, crescendo. É uma opção para quem tem desconforto lombar, hérnia de disco, mas mesmo assim, nesse caso, quem vier a sentir, fica só nessa posição. Fica só nesse estiramento, só nesse crescimento, que já vai dar um alívio nesse desconforto. Vamos lá, vamos repetir. Inspirei. Vocês podem fazer de 5 a 8 vezes. Eu vou fazer 5 e volto desenrolando vértebra por vértebra. Cabeça é a última que sobe. Quem quiser pode até esticar um pouquinho mais a perna e tirar o pé do chão para caprichar no alongamento dessa região posterior, aqui atrás do joelho. Inspira. Também quem quiser pode ir um pouquinho mais. Redondinho, redondinho, redondinho. E vamos voltando, vértebra por vértebra. Não deixa a coluna ir para trás. Imagina que a gente tem um apoio, tracionando a coluna, como se você tivesse um encosto. Cresce, 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 cresce. Mais uma. Redondo, 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 redondo. E volto redondinho, desenrolando, vértebra por vértebra. Camila, mas eu não consigo, eu não tenho essa noção. Eu vou, mas eu não consigo imaginar o que é manter a coluna reta. Eu posso fazer encostada na parede. Encosto na parede, mesmo padrão. Posso deixar a perna estendida, posso deixar a perna flexionada, posso usar a almofada. Mas aqui, como vocês têm um contato, lembra quando eu falei de que o que é propriocepção? É você sentir o teu corpo no chão, encostado na parede. Então aqui fica fácil de vocês sentirem a coluna. E aí dá para até criar um desafio e a gente levar os braços paralelos, como se alguém estivesse puxando vocês à frente e a coluna grudando na parede. Inspirei, soltei o ar, redondo, 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 redondo. Desenrolei, vértebra por vértebra, até encostar a cabeça na parede. Lembrando que a gente tem que ter essa sensação do espaço entre o queixo e esse furinho aqui que a gente chama de fúrcula, orelhas e ombros, como a gente tivesse um triângulo. Então a gente não pode se enforcar, não posso tensionar o meu ombro, eu tenho que criar esse espaço. Inspirei, soltei o ar, arredondo as costas, como se alguém estivesse puxando vocês lá na frente e um grande C nas costas. Vamos empilhando, vértebra por vértebra, redondo, 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 cabeça é a última que sobe. Se vocês tiverem a bola do Pilates, vocês podem usar a bola. Como eu disse para vocês na última aula de bola, essa bola para mim ela é muito grande. Eu tenho 1,53. Para mim, teria que ter a bola de, essa aqui, se eu não me engano, ela é de 75. Para mim, o ideal seria de 55. Mas, vamos supor que, né, para mim, daria. Eu vou, deslizo na bola e volto desenrolando, vértebra por vértebra. Porque é uma forma de vocês também manterem um braço paralelo, o controle desse braço, como se eu tivesse realmente, ó, empurrando a bola
e a bola me devolvendo, mantendo o alinhamento do meu braço. Muito bem. Facinho, tranquilo, porém não é tão simples assim. Sentiu dor, não vai até a frente, mantenha a coluna reta, faz um movimento pequeno. Lembrando de que não podemos tensionar os ombros, não podemos manter essa hiperextensão de cotovelo. Então são coisas, são detalhes que quando a gente vai fazendo exercício, fica muito mais fácil quando o instrutor está perto de vocês. Mas como isso é um vídeo que a gente tem que orientar o máximo possível, qualquer dúvida vocês colocam no comentário, chama lá no chat, chama no particular, para a gente poder orientar de forma mais segura, mais precisa. Como vocês aprenderam a ficar sentado para fazer o spine stretch, nós vamos agora fazer o serrote, que é o só. Como é que é? A diferença de um para o outro é que os braços do spine stretch ficam à frente. O do só, que é o serrote, eles se afastam. Eu cruzo e faço o quê? Como se fosse uma diagonal. Parece também muito simples, mas muitas vezes acontece o quê? A gente esquece o braço de trás, esquece o braço da frente. Quando volta para o centro, perde o centro da coluna. Então, muitas vezes é melhor a gente primeiro trabalhar somente a torção. E aí a gente vai fazer o quê? Um abraço. A gente vai se abraçar. E vai girar o tronco. Inspirando, soltando o ar. Inspirei, soltei o ar. Vamos fazer 4 movimentos. Inspira, solta o ar. Inspira. Sempre inspira na hora de torcer. Solta o ar no centro. Inspira, torço. Solta o ar no centro. A última, eu inspiro. Solto o ar. A última. Muito bem. Agora, a gente vai aprender a fazer o movimento da cruzada sem o braço. Eu inspiro, eu arredondo como se eu quisesse olhar para o meu joelho. Desenrolo vértebra por vértebra, volto para o centro. Inspiro, arredondo, desenrolei, voltei, vértebra por vértebra. Vou fazer só mais 2 vezes. Inspira, solto o ar, desenrolei, voltei. Inspirei, arredondei, voltei, voltei. Posso fazer esse exercício na parede? Nesse aí eu já não usaria a parede por conta das torções. Como é que eu poderia facilitar esse exercício para vocês? Quem tiver a faixa elástica, vai colocar a faixa elástica por trás do tronco e ele vai deixar mais ou menos o braço na linha em que a gente precisa trabalhar. E ele vai ser o guia para levar o teu braço esquerdo na perna direita e vice-versa. Inspirei e aqui, ó, vocês podem estirar a faixa para manter, ó, o alinhamento dos braços tanto na parte da frente como na parte de trás. Desenrola, voltei. Inspira, estica a faixa, estica, estica, estica. Volta e volta. Inspirei, soltei o ar, volto e volto. Inspirei, soltei o ar, voltei, voltei. Vou fazer mais 2 para cada lado. Inspira, solto o ar, voltei, voltei. Inspirei, soltei o ar, voltei, voltei. A última, inspira, solta o ar, voltei, voltei. Inspira, solta o ar, voltei, voltei. Camila, não tem faixa elástica, não sei como é que eu vou alinhar. Espera um minutinho que titia Camila já volta. Quem aqui não
tenho uma vassoura em casa? Ahá! Eu não tenho faixa, eu não tenho tipo numa tira de roupão. Eu posso usar uma vassoura. Ela vai, ó, te direcionar. Tudo bem que vocês não vão cruzar o braço de uma forma correta, mas ó, ele também ajuda, como a faixa elástica, a manter o alinhamento. Isso é uma opção também para quem tem dores nos ombros, que o fato de você manter o braço nessa posição leva um certo desconforto, e aí o exercício ficaria meio pequeno. Agora, se eu tenho um desconforto articular, o meu ombro já fica na linha neutra, ou seja, o que é linha neutra? Fora da linha da dor. Então, ele está aqui, ó. Eu tenho o contato do cabo da vassoura na coluna me projetando para cima. Eu vou, movimentos pequenos, volto e volto. Eu vou longe, volto e volto. Muito bem. Bom, é nesses dois exercícios que eu ia falar hoje, dando continuidade sobre os exercícios de mobilidade e lembrando também que eu estou completando a sequência do match básico. Agora faltam 2 exercícios para a gente fechar a sequência. Grava bem aí. Do roll down, nós iremos falar na próxima aula sobre rolling like a ball e o seal. E aí eu vou fechar o match básico com vocês. E assim que eu fechar o match básico com vocês, aguarde, terá live e aí a gente vai fazer a aula completa. Certo? Por hoje é só, pessoal. Um bom fim de semana, bom descanso e até terça-feira.